Sejam bem-vindos a esse canal e vou pedir logo para vocês darem um like aqui, se inscreverem no canal, fazer essas coisas que vocês sabem que ajudam o canal a crescer, divulguem, compartilhem para ajudar mais pessoas a vencerem os planos de saúde, que esse é o objetivo desse canal aqui, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre as principais dúvidas, as perguntas que eu mais recebo lá no Instagram e também nas aulas. Como vocês sabem, eu sou especialista em planos de saúde, eu dou aulas sobre isso, formo dezenas de advogados. Eu recebo muitas dúvidas sobre planos de saúde, sobre práticas dos planos de saúde. E eu separei algumas das que mais vêm aqui para trazer para vocês. A primeira dúvida é: o plano pode cancelar o contrato se eu entrar com uma ação de reajuste? E a resposta é não. Essa é uma pergunta muito comum e chega a ser inclusive uma objeção dos clientes, né? Quando os meus alunos, mentorandos vão lá contratar, o cliente vai contratá-los para entrar com a ação de reajuste, essa é uma objeção muito comum. Se o plano faz esse tipo de retaliação, de cancelar o contrato porque você entrou com a ação de reajuste. E a resposta é não. Eu já entrei com centenas de ações de reajuste e nunca vi esse tipo de retaliação. E aí a gente tem nos contratos individuais regras objetivas para cancelamento que impedem, né, de forma mais garantida essa retaliação, porque nos planos individuais ou familiares só podem ser cancelados se for por inadimplência superior a 60 dias ou fraude. E no caso de inadimplência tem que ter notificação, enfim, tem as regras aí para cancelamento. Então, não pode haver a retaliação. Entrar com a ação não vai nunca configurar uma fraude apta a gerar esse cancelamento do plano de saúde. E ainda assim a fraude teria que ser apurada, tá? Então, nos planos individuais e familiares, isso não acontece, eu te garanto. Inclusive, eu sempre dizia, né, para os meus clientes que se acontecesse, eu garantia a ele o restabelecimento desse plano sem qualquer custo para ele. Nunca precisei entrar com ação de restabelecimento por causa de uma ação de reajuste, tá? No caso de planos coletivos, a verdade é que a operadora vai poder cancelar se ela quiser. Mas se ela quiser, ela vai ter que cancelar o contrato inteiro. Ela não pode cancelar o contrato só da pessoa que entrou com a ação de reajuste, porque seria muito fácil restabelecer esse contrato. Além do que, né, se acontecesse esse tipo de situação, seria fácil também provar que só aconteceu por causa da própria ação de reajuste. O cancelamento dos planos coletivos acontece ou porque o contrato todo foi cancelado, e aí a operadora tem que cancelar e seguir as regras de cancelamento, com notificação, etc. E se for de uma pessoa só, esse cancelamento é ilegal e vai ser fácil restabelecer esse contrato. Então, a resposta para a primeira pergunta é não. Não acontece retaliação porque a ação de reajuste foi ajuizada, tá? Pode ficar muito tranquilo com isso. Já aconteceu ao contrário, inclusive com um tio meu, eu entrei com tantas ações, porque ele tinha tantas negativas, e precisei entrar com mais de uma ação de reajuste para ele, inclusive, que chegou um momento que a operadora passou a conceder as coberturas que normalmente ela negaria, porque ela já sabia que tinha alguém que ia ali ajuizar a ação e ia sair mais caro para ela, tá? Segunda pergunta: como conseguir os documentos para saber se eu tenho ou não um reajuste indevido, para saber se meu cliente está ou não recebendo o reajuste indevido? Vamos lá. Os principais documentos, os primeiros documentos que precisam ser analisados são a carteira do plano, que vai te dizer, na maioria das vezes, a data da contratação, qual é o tipo de contrato, se é coletivo, se é individual, e também, muitas vezes, tem ali o código do produto daquele plano, certo? Então, a carteira é um documento fácil. O outro documento é o boleto. Pelo boleto, você muitas vezes consegue identificar algumas informações que nem sempre tem na carteira, por exemplo, a data da contratação. Ah, Edivane, por que essa data da contratação é importante? Porque a data da contratação vai me dizer quais são as regras que aquele contrato tem que seguir para o reajuste ser abusivo ou não ser abusivo. A maior dificuldade para se conseguir documentos é em relação às condições gerais, que é aquele termo gigante, aquele documento de 30 folhas que ninguém lê, sabe? Pronto. Esse documento são as condições gerais, que traz ali todos os direitos e as obrigações dos usuários, dos beneficiários e da própria operadora.
Normalmente é nesse documento, ou deveria ser nesse documento, que estão as regras de reajuste. Mas muita gente, a maioria das pessoas não recebe, quem recebe não tem, não guarda. E aí, para conseguir esse documento, que é importante, né? Se você já tem, se você é advogado e já tem aí uma atuação, você pode procurar em processos, você pode pedir a algum colega um contrato semelhante, observando ali as características desse contrato que você já descobriu no boleto e na carteirinha. Se é um contrato que você nunca viu na vida, seu cliente não tem as condições gerais, não tem a apólice, não tem nada, aí tem duas opções. Pedir pelo chat da operadora, tá? Por que eu falo chat? Porque fica registrado lá. Tentar entrar na área do segurado, tá? Para ver se lá está disponível. Solicitar pelo saque também, chat ou saque, ou tentar entrar lá na área do segurado. Essas são as opções de se fazer administrativamente. E se já for por advogado, o próprio advogado pode notificar a operadora para que ela forneça esse documento. Afinal de contas, é um documento de interesse do segurado, é um documento dele, do consumidor, e ele tem o direito de ter esse documento. Inclusive, ele deveria ter recebido esse documento na data da contratação, tá? Então, os documentos que o seu cliente, que você como pessoa física, né, não tiver, podem ser solicitados à operadora. E se ela, mesmo notificada, não entregar esses documentos, cabe uma ação para que ela entregue esses documentos. Como saber se tem um reajuste indevido? Vamos lá. Essa pergunta varia muito de acordo, a resposta, na verdade, para essa pergunta, varia muito de acordo com o tipo de contrato, com a data da contratação. Por isso é tão importante você procurar um profissional habilitado a fazer essa análise. Mas eu vou te falar aqui as principais abusividades, algumas das principais abusividades em termos de reajuste. Primeiro, nos contratos contratados ali há mais de 25, 30 anos, antes de 99, nós temos uma abusividade que é o reajuste de faixa etária. Se esse contrato não foi adaptado, tem 99% de chance do usuário estar pagando mais do que deveria, porque ele recebeu reajustes indevidos de faixa etária. Isso é muito comum nesses contratos. Esses contratos não seguem aí as regras que deveriam seguir para a aplicação do reajuste de faixa etária. Deveria ter no contrato o percentual discriminado, em percentual mesmo, do reajuste. Então, se você tem dúvida se esse contrato que foi firmado há mais de 25 anos tem ou não reajuste indevido, consiga a cópia das suas condições gerais e olhe lá a cláusula de reajuste se tem percentual ou não. A maioria só tem a indicação da faixa etária em que vai haver o reajuste, não tem o percentual. E essa carta em branco aí para a operadora é considerada ilícita, né? E aí, quem entra com a ação judicial, não dá para resolver isso administrativamente na prática, infelizmente, tem que entrar com a ação judicial, de novo, com um profissional capacitado para pedir a exclusão desses reajustes indevidos e a restituição. E aí já te digo que normalmente essas restituições são bem consideráveis. Eu já vi cliente receber 150 mil. Recentemente atuei para uma assistida que recebeu 75 mil reais de restituição em um plano desse tipo. O segundo tipo de abusividade mais comum é nos falsos coletivos. Os contratos falsos coletivos têm uma abusividade muito comum, que é exatamente a forma da contratação. O que é que acontece? Quando uma família contrata aí um plano empresarial, sendo só para aquela família, na verdade esse contrato deveria ser um contrato familiar, mas ele foi contratado como empresarial e vai seguir as regras de reajuste e até de cancelamento do plano empresarial. Mas isso é indevido, gente. Essa família só contratou um plano empresarial e não um plano familiar porque as operadoras deixaram de comercializar os planos individuais e familiares. E aí, se ela tivesse a opção, ela certamente teria contratado um plano familiar. Mas ela contratou como se fosse empresarial e recebe reajustes, às vezes, o dobro, o triplo do que foi aplicado para os reajustes nos planos individuais. Então, se você tem um contrato desse tipo, se você contratou um plano PME só para a sua família,
é muito provável que você esteja recebendo aí um reajuste indevido e tenha também direito à restituição, né, dos valores e à redução da mensalidade. Eu já vi redução de mensalidade de 60% e restituições também bem consideráveis, porque esse tipo de abusividade, né, eleva muito o valor da mensalidade. E a terceira abusividade mais comum é nos reajustes dos planos coletivos por adesão. Esses planos têm os reajustes anuais que são calculados pela própria operadora e não limitados pela ANS como regra. Mas o plano de saúde é obrigado a dizer de onde veio esse percentual. E quando o plano de saúde aplica um percentual muito maior do que o que foi aplicado pela ANS, aos planos, autorizado pela ANS para os planos individuais, ele aplica esse percentual, mas ele não diz de onde veio esse percentual, esse reajuste é indevido. Então, se você contratou um plano coletivo por adesão e teve um reajuste aí de 20%, 30%, é muito provável que você esteja recebendo um reajuste indevido e tenha direito à redução dessa mensalidade, direito à restituição, porque a operadora dificilmente comprova de onde ela tirou esse percentual tão alto. Então é importante que você procure aí um advogado habilitado, né? Alguém que esteja capacitado para fazer essa análise para você. Bem, é isso, espero ter ajudado vocês e não deixe de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas consigam vencer os planos de saúde.